Grita socorro aí, os obreiros vão até você, te auxiliam. Isso. Podemos? O que eu quero falar com vocês hoje? O tema da mensagem de hoje é: quando nos falta compromisso. Vou repetir o tema da mensagem de hoje. Quando nos falta compromisso. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Diga assim: quando nos falta compromisso. É o que a gente vai tratar aqui hoje. O que acontece na vida de uma pessoa quando ela não tem compromisso com as coisas de Deus? E quando eu falo compromisso, a pessoa já pensa o quê? No dízimo e na oferta. Não, eu estou falando de vida com Deus, de viver a palavra, de seguir o que é ensinado. Porque cá entre nós, às vezes nós viemos à casa de Deus e a palavra mexe com a gente, ela fala com a gente, ali é o próprio Deus se revelando. Mas existe um problema que às vezes vai se arrastando conosco, que é o fato de que, apesar de Deus ter falado conosco, nós não saímos daqui com aquele compromisso dizendo: eu vou fazer isso que foi ensinado, eu vou seguir isso bem aí. Quando não existe esse comprometimento, algumas coisas chatas, desagradáveis começam a acontecer na nossa vida, e é sobre isso que eu quero tratar com você. Bom, o livro de Neemias retrata do momento em que o restante do povo que estava ainda aprisionado na Babilônia, eles retornam para a sua terra natal, Jerusalém. Eles retornam e quem está governando eles ali, liderando eles, é Neemias. Nessa época, quando Neemias vem de lá para cá, o rei que está na Babilônia é o Artaxerxes, e ele estava servindo ele. Neemias era o copeiro, sempre serviu com muita alegria, mas certa vez, quando ele ficou sabendo que o povo de Jerusalém estava completamente isolado e que os muros de Jerusalém estavam destruídos, a Bíblia Sagrada diz que essa notícia fez ele se assentar, chorar e se lamentar por muitos dias, o que fez com que, na hora que ele estava servindo como copeiro, o rei Artaxerxes percebeu a tristeza dele e falou: rapaz, você não serve assim, você não está doente, por que você está triste? E ele vai e expõe tudo. Rapaz, não tem como eu ficar feliz com o meu povo sendo destruído. Aliás, meu povo estando desolado, a minha terra natal está completamente desolada. Não tem como eu estar feliz com uma situação dessa. E o rei perguntou: mas o que você quer que eu faça? Rapaz, se o senhor me permitir, eu gostaria de ir para a minha terra e reconstruir ela. E ele falou: pois tá bom, eu vou lhe dar todo o suporte que você precisa, pode ir. E ele então volta para a sua terra natal, e ele começa uma reforma junto com aquele remanescente, com aquele restante de povo que ainda havia sobrado. E ele começa a trabalhar nessa reconstrução dos muros. Só que, lógico, ele teve muitos embates com pessoas que vieram para tentar atrapalhar. Por vezes armaram ciladas para eles. Só para você ter uma noção, nessa época, enquanto ele estava reconstruindo o muro, o povo que estava com ele era uma mão na enxada e a outra na espada, porque a qualquer momento eles estavam preparados para estar num campo de batalha. Então eles não poderiam deixar de fazer a obra, mas ao mesmo tempo eles estavam preparados para uma batalha. Isso aqui já é um exemplo para nós. O povo de Deus, ele tem que estar preparado para tudo, tem que estar preparado para fazer aquilo que tem que ser feito, mas tem que estar preparado para guerrear. Tem gente que não está preparado para guerrear, e na hora que vem um levante do diabo, a pessoa não ora, ela não busca, ela não jejua, ela não faz como foi ensinado. Ela quer vencer sem ter que fazer nada disso. Ela está procurando pessoas para guerrear a guerra dela. Existem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para te ajudar nas suas batalhas, mas não para lutar a sua guerra. A guerra é sua, a luta é sua. Você vai ter que dobrar o joelho, você vai ter que buscar, vai ter que pedir a direção de Deus. Não tem como eu eximir você disso, não tem como isentar você disso. Você tem que orar, você tem que buscar. E não é só pedir a Deus: me abençoe. Deus, me dê direção, me mostre o que eu tenho que fazer.
Porque tem gente que até nisso tem orado errado, tem falado para Deus: Deus, transforma aqui, faz alguma coisa aqui. E Deus fala: eu preciso que você se ponha à minha disposição para que essa situação seja transformada. A gente está fazendo de Deus o nosso mordomo, o nosso empregado. Deus faz isso aqui, Deus faz aquilo outro, Deus faz. Quando na verdade é Deus, o que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta. O que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Para se tornar um canal onde o teu poder vai se manifestar e essa situação vai ser revertida. O que eu tenho que fazer? Isso é na família, isso é no trabalho, isso é em tudo. Você tem que pedir isso a Deus. E Neemias, mesmo diante desses embates, ele sabia: pessoal, é o seguinte, todo mundo atento. Ele colocou pessoas no muro com trombetas e ele disse: olha, se alguém tocar a trombeta, todo mundo se move e vai para lá para estar preparado para a batalha. Ou seja, a trombeta era um sinal de socorro. Me ajude. E aí, em uma outra ocasião, eu estava falando com as pessoas: tem gente que infelizmente precisa tocar a trombeta e nunca tocou. O que é tocar a trombeta? É pedir socorro. Tem gente que está passando coisas na vida que não era para passar. Se tivesse pedido uma orientação: pastor, eu queria marcar um horário com o senhor para me sentar, para me conversar, para que o senhor me oriente em algumas questões. O fato de você não fazer isso, você está padecendo, está sofrendo, muito mais. Está perdurando o teu sofrimento mais do que era para passar. Já era para talvez você ter vencido essa batalha, faz tempo. Mas a falta de orientação, o fato de você não tocar a trombeta e chamar ajuda, faz você ficar padecendo. Tem coisa que, se você já tivesse batido um papo com o pastor, sido aconselhado pelo pastor, você já tinha resolvido. Mas a gente fica protelando: não, depois eu converso, não quero incomodar. Irmão, não é questão de incomodar, é questão de você ter a orientação para que você vença a batalha. Tem coisa, irmão, que a gente entendeu errado e a gente precisa corrigir isso. É por isso que é tão importante nós estarmos na igreja. Não estamos aqui por uma obrigação, estamos aqui justamente porque nós queremos ser orientados dentro do que Deus fala. Isso nos faz avançar diante das nossas dificuldades, vencer batalhas. Sem orientação ninguém vence. Então isso é muito importante para nós. Então Neemias deixou claro: tocou a trombeta, todo mundo vai lá e socorre. Ainda hoje é necessário de vez em quando tocar a trombeta e falar: pastor, me ajude aqui, me oriente. Como é que eu faço nesse caso? Eu estou mergulhado num vício aqui, eu não consigo sair. Já tentei, já me esforcei, mas não estou conseguindo. Como é que a gente faz nesse caso aqui, pastor? Pastor, estou mergulhado em tal situação, não estou conseguindo sair. Tem orientação de Deus para isso? Então, tocar a trombeta. Bom, eles avançam apesar de todos os percalços, os inimigos tentando atrapalhar, mas Deus foi com eles e eles conseguem avançar. Chega um momento em que Esdras, ele vem e começa a ler para o povo as escrituras. Ele começa a ler a lei do Senhor. Fazem uma reunião solene, onde todo o povo está ali reunido, e ele começa a ler a palavra de Deus para esse povo. Esse povo, ao ouvir a palavra e perceber o quão distante eles estavam de Deus, eles começam a chorar. O texto diz desse jeito: o povo começa a chorar por causa daquelas palavras. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui para você e te apontar uma outra coisa. Irmão, quem ouve a palavra vai reconhecer que está errado. Quando você começa a dar ouvidos às coisas de Deus, você começa a perceber onde você errou. A gente chega na igreja cheio de moral. Não, porque vou pedir uma bênção de Deus aqui. Deus é bom, Deus vai me abençoar. No meio para o fim você começa a perceber: rapaz, eu não mereço nada. Eu só sou abençoado pela misericórdia de Deus. Eu não sou merecedor de nada, não. Eu fico vendo as pessoas falando: porque você merece. Não, nós não merecemos nada. Se não fosse o Senhor, irmão, nós não merecemos nada. Sabe o que a gente merecia? Era o inferno. Estávamos todos condenados. É o que a Bíblia diz. Todos já estavam condenados.
Se não fosse Cristo, todo mundo ia para o inferno, acabou. Era isso que nós merecíamos. O preço dos nossos pecados é viver eternamente sem Deus. Mas graças a Cristo, que nós fomos alcançados por Ele, para termos a oportunidade de receber a graça, algo que nós não merecemos de Deus. É o que nós estamos vivendo hoje. Aquele povo começa a ouvir as palavras de Deus e eles começam a perceber onde estão errados. E a Bíblia Sagrada diz que eles se vestem de pano de saco, eles se humilham, eles jejuam, porque eles querem se recompor diante de Deus. E aí chega um ponto em que o povo está ali chorando, e se levanta os sacerdotes e fala: olha, não chore mais, porque o que Deus falou com vocês é para o bem de vocês. Se levantem, se alegrem, porque essa palavra veio para nós e Deus está tendo misericórdia da gente. Vamos celebrar, hoje é dia de se alegrar. Vamos se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí entra essa frase: a alegria do Senhor é a nossa força. E eles começam a celebrar, começam a se alegrar, e graças a Deus todo mundo ali em festa. E chega um momento que os levitas novamente se colocam diante do povo e começam a relembrar a situação deles desde o início. Eles começam a relembrar como Deus foi bom com eles, como Deus livrou eles. Eles começam a ministrar isso para o povo, e chega um ponto que essa ministração gerou respostas. E é por isso que eu digo para você: sabe por que você não pode chegar atrasado no culto? Porque às vezes na ministração Deus pode trazer respostas para você. O povo de Deus estava sendo ministrado pelos levitas, e no meio daquela ministração eles trouxeram respostas de Deus. E nós aqui pensando, o importante é a palavra. Eu quero que hora o pastor entra. O pastor entra 9 horas, então eu só vou aparecer lá 9 horas. Para que chegar cedo? Ficar cantando, para que cantar? E eu já ministrei para vocês em outra ocasião. Se você não gosta de adorar a Deus, eu acho que o céu não é o seu lugar. Aqueles que pertencem ao Senhor têm prazer em adorar o Senhor, tem prazer em oferecer um culto a Deus. E eu já te expliquei em outra ocasião que a palavra culto é prestação de homenagem. Eu estou prestando uma homenagem ao meu Deus, através dos meus cantos, através das minhas palavras, da minha oração, a maneira como eu me rendo diante dele. Tudo isso é culto. Tem gente que vai sair daqui hoje e não cultuou, não ofereceu nada para Deus, não cantou uma canção, não se rendeu, não orou, Deus nem ouviu sua voz. Você entrou, o pastor já entrou, opa, já chegou? Tá bom, amém, vamos ouvir a palavra. Quando isso acontece, é o semeador tentando semear a semente numa terra seca. Já tentou plantar semente em qualquer canto? Tenta plantar semente no asfalto. Pega a semente e joga no asfalto. Vê se ela vai germinar. Vê se vai acontecer alguma coisa. Aquela semente morre. Não tem produtividade, porque não tem terra preparada para ela. Quando eu venho para um culto e eu não me preparei, não busquei, é a mesma coisa de lançar uma semente numa terra que não foi preparada. A semente morre. E tem muitas vezes que a gente vem na igreja e não acontece nada, Deus não opera, nada. Você ouve, Deus fala com você, mas só que você sai daqui e continua vivendo a vida do mesmo jeito. Terra seca. Não foi preparado para ouvir a palavra de Deus, que é a semente. Não tem como produzir. Mas o Senhor Jesus ensinou que a semente é para produzir 30, 60 e até 100 vezes mais. Uma palavra tem o poder de mudar a nossa vida 30, 60 até 100 vezes mais. Uma pregação, um entendimento que você tem pode mudar muita coisa. Mas isso só acontece na terra boa, numa terra arada, preparada, adubada. E aí semeia-se a semente, aí sim vai começar a germinar. Você está entendendo, sim ou não? No meio da ministração, os levitas estão ali fazendo aquela ministração, e eles trazem uma resposta de algo que tinha acontecido no passado, e isso despertou o povo de Deus.
E é esse ponto que eu quero entrar na mensagem com você. Fiz esse resumão do livro de Neemias, e o ponto é esse: o momento da ministração e a resposta chegando para esse povo, e eles tomando uma posição. E é o que precisa acontecer aqui hoje, em nome de Jesus. Aí vem capítulo 9. No verso de número 34. Vamos ler o verso 33, só para fazer um pouquinho mais de sentido, mas é a ministração dos levitas. 33 diz: porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos houvemos. Ou seja, o Senhor é justo e quem é errado na história somos nós. Estamos reconhecendo isso. Na ministração eles estão falando isso. Verso 34. E os nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificastes contra eles. Porque eles nem no seu reino, presta atenção nisso aqui, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, eles te serviram, nem se converteram, nem de suas más obras. E eis que hoje nós somos servos. Tem tradução que diz: somos escravos, e até na terra que destes aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos escravos, servos nela, e ela multiplica os seus produtos para os reis que pusesse sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande o quê? Angústia. Os ministros estão ali relembrando esse episódio, dizendo: olha, Deus agiu de maneira justa, nós é que fomos ímpios. Vamos relembrar o que significa impiedade? Ímpio é alguém que pratica a impiedade. O que é impiedade? A palavra impiedade significa o desprezo às coisas de Deus, às coisas sagradas. Então, quem é que está desprezando? É alguém que não conhece? Não. Quem está desprezando é quem conhece. Ele é o ímpio. Quem não conhece, a Bíblia chama de gentio. Então ele está falando: olha, nós impiamente desprezamos tudo que o Senhor falou. O Senhor falou, o Senhor nos avisou. É que a gente quis desprezar tudo, e por isso está acontecendo o que aconteceu. Nós fomos escravos na nossa própria terra. Os reis dominam sobre nós, e nós na verdade não temos contato com nada. Nós não somos mais donos de nada. Estamos na nossa terra, mas estamos escravizados na própria terra. Quem domina sobre nós toma conta de tudo que é nosso, e nós estamos em grande angústia. É isso que eles estão dizendo. Bom, naquela época, quem é que dominava sobre eles? Às vezes os inimigos, às vezes reis que eram maus aos olhos do Senhor. Eram esses que dominavam o povo de Deus. Trazendo para os dias de hoje, quando nós não servimos a Deus, quem é que nos domina, pessoal? É o diabo. É até difícil de falar, né? Quando não estamos servindo a Deus, quem domina a nossa vida é o diabo. Não, pastor, a vida é minha. Você só é livre se estiver em Cristo. Se você não está em Cristo, você não está livre. Tanto que Jesus deixou isso bem claro para nós. Você só vai ser livre se verdadeiramente o Filho vos libertar. Se não é o Filho que te libertou, você não está livre. Ele faz questão de falar verdadeiramente, ou seja, existe uma maneira falsa de achar que você está livre. E isso nós chamamos de sofisma. Em outra ocasião eu explicava para você o que significa essa palavra. Sofisma é raciocínio falso. Você acha que está certo, mas você está errado. Em outras palavras, você acha que está livre, mas você está escravo.
escravo de um sistema, de um pensamento, de um raciocínio, de uma opinião, ou às vezes escravo da opinião dos outros, porque você faz tudo pensando que os outros vão pensar de você. Você está escravo, só não percebeu ainda, só não abriu os olhos para isso. Eu estava vendo um vídeo, e nesse vídeo, a ideia do vídeo era o seguinte: olha como as pessoas, elas são influenciadas pelo ambiente. Vai vendo. A professora chega na sala de aula e fala assim: olha, vou explicar para vocês aqui que as pessoas são influenciadas. E ela pegou uma pasta verde, né? E falou: tá vendo? Que cor é essa pasta, pessoal? É verde. Muito bem. Na hora que chegar um aluno atrasado, eu vou perguntar para vocês que cor é a pasta. Eu quero que todos vocês digam que a pasta é vermelha. Combinado? Combinado. Vamos lá. Ela mal acabou de falar isso aqui, chegou um aluno atrasado. O aluno chega atrasado, senta, e ela vai falando: olha, pessoal, porque a influência ela é muito grande e tudo mais. Inclusive, olha só, por exemplo, pessoal, vamos lá. Eu tenho essa pasta na minha mão. Fulano, que cor é essa pasta? A pasta era verde. E o fulano: vermelha, professora. Muito bem. E você, que cor é essa pasta? Vermelha. A pasta verde. Todo mundo, de acordo com o combinado, começaram a dizer: é vermelha, é vermelha, é vermelha. Todo mundo: vermelha, vermelha, isso, vermelha. Aí pergunta para o aluno que chegou atrasado, que não sabia de nada. Perguntou para ele: que cor é essa pasta? Ele olha: vermelha? Ou seja, até ele chegou atrasado, ele sabia que era verde, mas todo mundo falou vermelha, então ele diz vermelha. Escravo e não percebeu. Escravo da opinião dos outros. Medo de falar o que acredita. Tem muito cristão assim, com medo de ser crente, com medo de falar que você é de Deus, de falar eu sirvo a Deus, com medo do que as pessoas vão pensar de você. Às vezes estamos escravos e não percebemos. Enquanto os ministros estavam ministrando, eles chegaram a esse consenso: nós estamos na nossa terra, estamos escravos na nossa própria terra. Quem domina a gente toma conta de tudo da gente. Trazendo para os dias de hoje, às vezes você está dentro da igreja, você conhece a palavra, mas quem domina a sua vida às vezes não é Deus. Quem reina na sua vida às vezes é o diabo. Meu Deus. Você foi batizado, aceitou Jesus, foi batizado, mas quem reina na sua vida às vezes é o diabo. Quem reina no teu casamento é o diabo. Quem reina na sua família, o diabo. Não é esse consenso, não é essa conclusão que eles chegaram? Nós somos dono dessa terra, mas quem domina sobre nós toma tudo da gente, até os nossos próprios corpos. Nós fazemos a vontade deles e não a nossa. Tem crente que às vezes não consegue fazer a vontade de Deus, mas acaba fazendo a vontade do diabo. Tem crente que sabe disso, está fazendo a vontade do diabo, tem dificuldade de fazer a vontade de Deus. Eu vou ler numa outra tradução, só para você entender. Na tradução na linguagem de hoje diz assim, o mesmo texto, verso 35, e diz assim: com a tua bênção reis governar o teu povo, que estava vivendo na terra grande e boa que lhe deste. Mas eles não te adoraram e nem se arrependeram das suas más obras. E agora somos escravos na terra que nos destes. Quer dizer, a terra é nossa e a gente virou escravo nessa terra. Essa terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis, que puseste para nos fazer sofrer. Olha aí. Por causa dos nossos pecados. Isso está acontecendo por causa dos nossos pecados. A gente trabalha e não vemos nem a cor do nosso dinheiro. Porque sempre o devorador está ali, arrebentando alguma coisa nossa.
Quando você pensa, oba, esse mês vai sobrar um dinheirinho. Não, o carro quebrou, gasto dinheiro tudinho lá. Agora vai sobrar um dinheirinho. Não, a geladeira queimou, compra outra. Não, agora vai sobrar um dinheiro. Na TV queimou. Não vai sobrar um dinheiro, não, prejuízo na empresa, gasta tudo lá. E a pessoa fala, meu Deus do céu, eu estou trabalhando tanto, não estou conseguindo. Quando não é Deus quem governa você, é isso que acontece. E aí o texto ainda continua dizendo, na linguagem de hoje, eles fazem o que querem conosco. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Eles fazem o que querem conosco. E em muitos casos o diabo está fazendo o que quer com as pessoas. A vontade do diabo tem prevalecido na casa, na família, no casamento de muitos. Só que aí que está. Lembra que eu falei para você que no meio dessa ministração veio uma resposta? Aqui eles estão identificando o mal, estão percebendo tudo isso. Deus era justo. O que estava acontecendo de ruim na vida deles não tem nada a ver com Deus. E eu fico vendo muito crente falar assim, não, seja feita a vontade de Deus. Aí acaba o casamento, foi Deus que quis. Não, Deus nunca quis isso, nunca projetou isso. É que a gente não parou para buscar a vontade de Deus, para saber, Deus, o que eu tenho que fazer. A gente não pergunta, a gente só ora, Deus restaura, Deus faz alguma coisa. Se o Senhor não fizer alguma coisa, vai se acabar. Só que para Deus fazer, quem tem que se posicionar somos nós. Nós somos esse canal. Você consegue entender isso? E tem muita coisa se acabando e você dizendo que foi a vontade de Deus. E não foi. Não foi. Tem coisa que você está perdendo, tem oportunidade que você está perdendo, você está achando que é a vontade de Deus. E não foi. Não foi. Foi falta de compromisso nosso em viver para Deus. Eu vou te apontar isso. O povo aqui está dizendo, estamos profundamente aflitos. E aí, verso 38, na tradução normal, que é a sua Bíblia aí, diz assim, e com tudo isso, o que a gente fez? Fizemos um firme concerto, uma firme aliança, e o escrevemos. E selaram os nossos príncipes, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Ou seja, na outra tradução vai dizer assim, por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito, um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas, os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Quer dizer, quando eles percebem que tudo que eles estão passando era por causa da falta de compromisso, eles se levantam e falam, por causa disso, vem aqui, nós vamos fazer um compromisso com Deus aqui, por escrito, nós vamos assinar, nossas autoridades vão assinar, porque a partir de agora nós vamos seguir o que Deus fala. Irmão, como Deus espera que isso aconteça conosco? Quando a gente perceber que estamos errados, a gente se levanta e fala, a partir de agora eu vou fazer um compromisso com Deus. Eu vi onde eu errei, já encontrei o fio da meada, a partir de agora eu vou fazer o que Deus mandar. Esse é o acordo. Deus, estou fazendo um propósito com o Senhor aqui agora, a partir de agora eu vou fazer o que o Senhor está mandando. É porque Deus esperava de todos nós, e ainda hoje espera. Esse povo fez esse compromisso. Eles entenderam, a gente está sendo escravo na nossa própria terra por causa da falta de compromisso. Os nossos inimigos e até os reis que são colocados diante de nós tomam tudo da gente. Vivemos como escravos porque não temos compromisso com Deus. Mas agora vamos fazer um compromisso. E aí se levanta um monte de gente, faz ali o contrato, como se fosse uma aliança, o acordo, todo mundo vai assinando, e chega um momento em que eles vão expor o que vai compor esse acordo. E aí vem o capítulo 10, o verso de número 29, diz assim, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que
andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Nesse acordo eles começam a dizer: nós vamos viver exatamente como está escrito na lei de Moisés. Nós estamos aderindo isso para a nossa vida. Se a nossa falta de compromisso fez a gente estar dentro de uma terra boa, mas vivendo como escravos, então, se é falta de compromisso que nos falta, pois a partir de agora vamos nos comprometer. Quem está entendendo aqui, pessoal? Não é só vir à igreja, querido. É estar comprometido em viver aquilo que você aprende. Isso é compromisso com Deus. Vir à igreja é a coisa mais fácil. Vir à igreja é o mais fácil. Estar comprometido com o que Deus fala, que é a hora que o negócio pega. E aí, eu lembro que eu conversando com uma pessoa, ela falava assim: pastor, ser crente é para os fortes. Eu falei: não. Ser crente é para quem quer viver para Deus. Não tem a ver com força, porque a força não é nossa. Quem nos capacita para viver para Ele mesmo é Ele, é o Senhor. Nós somos cheios de falhas, Ele nos escolheu. E a Bíblia Sagrada nos ensina que Ele vai nos capacitar. Então não tem a ver com força. Porque se partir disso, então Deus amou a uns e outros não. Deus deu a capacidade para uns e não deu para os outros, então Deus é injusto. Se partir dessa ideologia, Deus é injusto. Mas não. Deus nos chamou do jeito que a gente estava, todo errado. E a capacidade vem dele, a força vem dele. Pastor, eu não consigo andar com Deus. Se você se humilhar, seguir os mesmos caminhos que os antigos seguiram, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você consegue entender isso ou não? Esse povo aqui se arrependeu com choro, com jejum. E eu tenho batido muito nessa tecla. As pessoas dizem que estão arrependidas, mas nem chorou, nem fez um jejum. Domingo passado nós falávamos sobre quando o pecado não é purificado. Quem lembra dessa mensagem? Eu falei: se você não for lavado, se não for purificado, você vai voltar a fazer de novo, irmão. Por isso que às vezes eu confesso o meu pecado aqui, mas o arrependimento ele tem que perdurar até você sentir que está lavado, até você sentir que você não tem mais desejo por aquilo, que você realmente foi purificado daquele negócio e não tem mais desejo de fazer de novo. Mas a gente não, na nossa cabeça a gente fala: não, eu já confessei, já pedi perdão para Deus, está tudo certo. Daqui a pouco você está fazendo de novo. Você está conseguindo compreender isso ou não? Esse povo se arrependia, era chorando, era fazendo jejum. A gente só fala: foi mal, Deus, desculpa aí, foi sem querer. E a gente quer se levantar desse jeito, não vai. Tem que ter compromisso. Tem que estar comprometido em viver de acordo com a palavra. Eles assinaram um acordo dizendo: nós vamos viver, que nós sejamos anátemas, amaldiçoados, se a gente não viver o que está escrito bem aí. Você tem noção do que é isso? Que nós sejamos anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Que nós sejamos amaldiçoados se a gente não viver isso bem aí. A nossa ficha caiu, agora a gente entendeu. O que está faltando para a gente é compromisso. E se não for para viver no compromisso, então que a gente seja amaldiçoado mesmo. Fique do jeito que está, na mão do inimigo, na terra que é nossa, sem domínio nem sobre o nosso próprio corpo. Que permaneça do jeito que está. Mas se a gente quiser um compromisso, que assim seja. E tem um detalhe, e aí eu preciso explanar isso aqui com você. Dentro desse acordo eles ainda disseram que os nossos filhos, as nossas filhas, não sejam dadas aos estranhos, às pessoas de fora. E nós não venhamos tomar mulheres de fora
para o nosso convívio. Sabe o que isso significa? Crente casa com crente. Pessoas de Deus se envolvem com pessoas de Deus. Nós não vamos procurar lá fora. Não, pastor, eu vou converter a pessoa. Para com isso. Para com isso. Você quer ganhar a pessoa? Ganha a pessoa sem intenção nenhuma. Leve ela para Cristo. Deixa eu te contar um caso. Teve um dia que uma moça, ela achou que o caso dela era diferenciado. E ela gostou de um rapaz lá fora. Falou, não, eu vou ganhar ele para Jesus e eu vou casar com ele. Eu não posso casar com quem não é crente. Ela já tinha consciência disso. Então ela falou, vou ganhá-lo para Jesus e vou casar com ele. E ela começou a evangelizar ele. Ele começou a aceitar a palavra, começou a vir para a igreja, começou a ouvir a palavra mais profundamente, foi entendendo mais as coisas de Deus, se entregou a Jesus. Ela, opa, a coisa está fluindo. Se entregou a Jesus através de aceitar a Cristo, depois se batizou. Ela, opa, a coisa está indo, mas ele ainda não está salvo, falta o Espírito Santo. E ele começou a buscar, e ele foi selado no Espírito Santo, começou a ver experiências com Deus, começou a ler mais a Bíblia, começou a buscar mais do Espírito Santo, e ele foi crescendo espiritualmente, e até que ela chega e fala, agora é a hora, vou confessar para ele que eu amo ele, que eu gosto dele, que eu fiz tudo isso, para que eu pudesse um dia estar do lado dele, vou confessar tudo. Quando ela chega para falar com ele, rapaz, eu queria falar um negócio para você. Rapaz, eu gosto de ti. Desde aquela época que você era do mundo, eu comecei a trazer você para a igreja, porque eu queria poder ter um relacionamento com você. Agora que você está na presença de Deus, eu vejo que agora é o momento. E ele olhou para ela e falou assim, me desculpa, mas a pessoa que eu estou procurando, ela precisa estar mais elevada no espírito. Não dá. Eu não sinto nada por você, não. Eu estou de olho numa pessoa que é mais espiritual. Sabe o que é isso? É a intenção errada. Quando a gente amadurece em Cristo, as nossas escolhas começam a também mudar. Você entende isso? Quando a gente amadurece, as nossas escolhas mudam. Quem é da carne quer carne, mas quem é do Espírito quer pessoas espirituais. Quem é de Deus quer de Deus. Uma pessoa que não é de Deus, ela não se importa se a pessoa que está do lado dela é de Deus ou não. Estou nem aí. Eu quero ter alguém do meu lado. Mas se a pessoa pertence a Deus de verdade, ela não quer outra pessoa se não for uma pessoa que serve o mesmo Deus que ela. Que ame primeiro a Jesus acima de todas as coisas, depois a ela. Você consegue entender isso? É assim que é. E eles estão firmando isso. Meu Senhor, nesse acordo solene, nós declaramos, não vamos dar as nossas filhas para os estrangeiros. O nosso povo vai casar com o nosso povo. E nós também não vamos tomar mulheres de fora para cá, para dentro, não. Nós conhecemos a história de Salomão e a gente sabe que isso não deu muito certo. Salomão inventou de ter 1000 mulheres e não deu muito certo, não. Ele se corrompeu por causa da cultura delas de outros deuses. Ele acabou servindo outros deuses. No fim da vida é que ele volta e ele entende que tudo aquilo é vaidade. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já retomou a consciência, já tomou o juízo, ele já tinha voltado para Deus. Aí ele escreve, isso aqui tudo é vaidade, a única coisa que importa é temer a Deus. Ele escreve desse jeito lá, o resto é vaidade. A coisa mais importante é respeitar a Deus, o resto é vaidade. Ele já tinha experimentado de tudo sem imaginar, irmão. Ele já tinha experimentado o que você imagina e o que você não imagina. E ele chega a essa conclusão. É tudo vaidade. Quando a gente cresce no Evangelho, na presença, a gente começa a mudar nossas escolhas. A gente começa a filtrar melhor as coisas. Não só no relacionamento sentimental, não. Em tudo na vida. As nossas amizades a gente começa a filtrar mais. Até gente que está dentro da igreja, você começa a perceber que mesmo dentro da igreja ele não é uma boa amizade para você. Você fala, não, ele está na igreja, mas nem convertido esse cara é, mas está na igreja.
Ele é meu amigo, mas eu estou vendo que ele está me contaminando. Vou falar um negócio para você. Nesses anos pregando o evangelho, eu conheci muita gente. Muitas pessoas que estavam na caminhada há muito tempo. Mas teve pessoas que eu percebi, elas são tóxicas, nocivas. Estavam dentro na casa de Deus, mas estavam disseminando discórdia. Eu falei, não. Ela pode até se denominar de Deus, mas eu vou me afastar. Isso aqui não dá para mim, não. Não dá para mim, não. Mas é dentro de Deus, é da casa de Deus. Não. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nem todo mundo que está na casa de Deus é de Deus. Não vamos ser inocentes. A Bíblia fala sobre ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Tem gente que a gente sabe que está dentro da casa de Deus, só está preenchendo banco, só isso. Não quer nada com Deus, irmão. Não quer se envolver com as coisas de Deus. E o fato dela não tomar partido de querer Deus, o diabo às vezes acaba usando. O diabo não vai conseguir usar quem é de Deus. Quem está ligado com Deus, o diabo não consegue usar. Mas quem não quer nada com nada, o diabo vai usar. Não vai ter jeito, não. Então a gente precisa tomar partido. O que eu quero passar para você hoje nessa mensagem? Quando esse povo percebe que, apesar de estar na terra deles, eles se tornaram escravos, e tudo que eles tinham não eram deles, eram daqueles que estavam dominando sobre eles. Eles perceberam, isso tudo está acontecendo porque não temos compromisso com Deus. Quer saber? Vamos fazer um compromisso com Deus. Eles decidiram. E está escrito lá, de viver a lei de Moisés, de guardar os mandamentos, os estatutos, as diretrizes. Eles assumiram esse compromisso. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo, Deus, eu vou viver o que está escrito. O que está sendo ensinado é o que eu vou viver. Não é o que eu acho, o que eu penso, não é o que a maioria diz. E eu, com medo de expressar a minha opinião, porque eu creio na Bíblia, eu não falo o que eu creio, porque eu tenho medo de ser rejeitado pelas pessoas. Não, eu tenho um compromisso com Deus. E quando alguém questionar, rapaz, a gente adulterou, a gente fez isso e tal, e a gente faz assim mesmo, na nossa cabeça que está certo. O que você acha? E você vai dizer, eu acho que está errado. Eu creio na Bíblia Sagrada. Eu segui a palavra, isso aí eu não faço não. E se você me permitir, eu posso lhe aconselhar, porque essa posição não está certa não. Isso aí pode te prejudicar e prejudicar muito. Nós não podemos ter medo de falar o que a gente crê dentro das Escrituras. Você está entendendo, Senhor? Assuma um compromisso com Cristo hoje. Assuma um compromisso com Cristo hoje, de seguir o que Ele ensina para você. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você. Põe no seu coração e que a gente possa crescer na presença de Deus. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Sentado mesmo, curva a sua cabeça, feche teus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor concede a nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos feito enxergar coisas que nós não enxergávamos antes. Meu Deus, quando esse povo percebe que tudo que está acontecendo de ruim é pela falta de compromisso. Eles eram um povo de Deus, estavam na terra que Deus havia colocado eles, mas mesmo assim estavam escravos. Essa pessoa aqui é de Deus. Tem gente que já aceitou Jesus, tem gente que já se batizou, está na igreja, mas o diabo ainda escraviza ele e ela em algumas questões. Mas essa pessoa hoje está orando, está dizendo, Deus, eu assumo um compromisso hoje aqui, de seguir a tua palavra, de guardar os seus mandamentos, de fazer as coisas de acordo com o que o Senhor ensina e não do meu jeito. Deus, eu faço um compromisso com o Senhor hoje aqui. Ajuda essas pessoas, Pai.
Se houver alguém orando assim hoje aqui, ouça essa oração e abençoe o teu povo, e conceda graça ao teu povo, fortaleça o teu povo. Eu te peço em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor bem forte.